esse momento, logo em seguida a equipe de louvor estará louvando. Eu queria pedir ao pastor Derivaldo fazer essa oração. Agora preste bem atenção, irmãos. Ninguém gostaria de ver um filho sendo arrastado, né? Sendo espancado, porque é cristão. Mas agora, nesse momento, 10h21, de repente lá no Afeganistão deve ser 14h21 ou 20 horas da noite, tem gente sendo espancada, só porque não nega o nome de Cristo. Vamos orar em todo esse momento para receber as contribuições e o investimento do povo de Deus. Pai querido, nós te amamos, ó Senhor, e nós neste momento, Pai, apresentamos a Ti, Senhor querido, os nossos irmãos que estão sendo perseguidos em qualquer lugar do mundo. Senhor querido, nós te pedimos, ó Senhor, que Tu faças o melhor, Senhor Deus, com o momento de cada um dos Teus filhos, que Tu sejas glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que o Evangelho seja exaltado, Senhor Deus querido, de uma forma tremenda, Pai querido, através da vida dos Teus filhos que Tu escolhestes para isto. Senhor querido, toma eles nas Tuas mãos, consola-os, revela-te para eles de uma forma completa e maravilhosa. Ó Senhor Deus querido, faz coisas lindas na vida deles, ó Senhor querido, com a revelação forte, linda e maravilhosa. Senhor Deus querido, agora, Paizinho querido, nós te pedimos por nós aqui, os Teus filhos que vão investir no Teu reino, que haja, Senhor querido, autoridade, Senhor Deus, sobre nós, porque ordenamos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida financeira de cada um, e confiantemente te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu vou pedir para você continuar de pé, amados, só por um minuto, para nós louvarmos ao Senhor. Vamos dar o nosso melhor louvor ao Senhor. Vamos declarar que Ele é o nosso general de guerra. Vamos exercitar nossa fé pelo louvor. O Senhor também trabalha. Assim como Davi levou a arca da aliança para dentro da cidade, com louvor e adoração, e o Senhor operou a cura.
todos juntos. Nosso general é Cristo, seguimos o Esse é o melhor coral que o Senhor deseja. Todos juntos. Glória a Deus, aleluia. Sente por um minuto, nós estaremos compartilhando da bendita, maravilhosa, santa palavra de Deus. Querido, em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 22, versos 31 ao 34. Depois, também estaremos lendo no mesmo capítulo, os versículos 54 ao 62. Lembrando sempre que é uma grande responsabilidade anunciar a palavra do Senhor, até porque estamos lidando com a eleita do Senhor. Todos acharam de homem. Diz assim a epígrafe: Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos se andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Versículo 54. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro com eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo, outro disse: Tu és também deles. Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, o outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos diante da tua presença. A tua igreja precisa ouvir a tua voz. Usa-nos apenas como um instrumento, Senhor, da tua vontade, para que se cumpra o teu propósito para o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, querido. Senhores, confesso para os irmãos que nos dias atuais tem sido uma grande dificuldade para alguns pregadores, os pregadores principalmente conservadores, encontrar nos 66 livros da Bíblia Sagrada uma palavra que venha falar ao coração dos cristãos. Até porque, se você traz uma palavra direcionada sobre a teologia do triunfalismo, você é questionado, e com razão. Se você embasar a sua mensagem sobre prosperidade, você também é questionado, e com razão.
E quando Deus coloca no nosso coração uma palavra que vem falar para a raiz ou para o nosso coração, alguns dizem que nós queremos doutrinar a igreja de Cristo. Nesta manhã eu não tenho esse objetivo de doutrinar a igreja, mas sei que a palavra que Deus colocou no meu coração, ela fala principalmente ao coração, ao órgão interno, e possivelmente também falará à nossa alma, porque o contexto que acabamos de ler justamente é Jesus reunindo os discípulos para a Páscoa, e havia uma preocupação no mestre, e ele separa Pedro e João e dizem: vão àquela cidade, vocês vão encontrar ali um homem, dizem: o mestre precisa de comer a Páscoa em algum local. E os discípulos saem apressadamente, chegam naquele lugar, conforme Jesus disse, encontram o mestre, falam com aquele homem: o mestre mandou vir aqui procurar lugar para comermos a Páscoa. Então é disponibilizado um cenáculo mobilado. Eles estão agora reunidos com Jesus. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, apresenta Jesus num plano espiritual, mas também num plano físico. E é justamente quando nós olhamos desse prisma e dessa cosmovisão, sabemos que Jesus estava tratando sobre assuntos espirituais, porque ele convinha que ele fosse morto, entregue ao Gólgota, à cruz do Calvário, para ser sacrificado. E durante essa conversa, Jesus se direciona a Simão, e a palavra Simão é uma variante do seu nome, porque naquela época, principalmente no Antigo Testamento, Simão era progenitor de uma das tribos de Israel. Agora, Jesus teve aproximadamente, segundo alguns estudiosos, de 3 a 3 anos e meio, o período do seu ministério. Sabemos que Pedro tinha uma tal supremacia entre os demais discípulos. Tanto é que no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro se levantando para edificar, para fortalecer a fé dos irmãos, e quase 3.000 almas se arrependem. Mas também se levanta Paulo para fazer sombra a Pedro. Mas é interessante notar que, apesar desse convívio de 3 anos com o mestre, vendo Jesus curar enfermos, expulsar demônios, acalmar a tempestade, acalmar o vento, a força do mar, Jesus diz o seguinte para Pedro: Satanás pediu para se andar com a tua vida, mas eu roguei por ti, como sumo sacerdote que sou, como intercedor por excelência, eu intercedi por ti. Mas no coração de Pedro havia um desejo, porque ele sabia que Jesus teria que morrer, e ele disse: mestre, eu estou disposto até mesmo a ser preso, eu estou disposto até mesmo a morrer contigo. E Jesus olha em seus olhos e fala uma palavra dura: hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E eu fico pensando que nos dias atuais nós vivenciamos manifestações de Deus. Deus opera maravilhas através do seu poder soberano e supremo. Temos contato com Deus através de uma vida de devoção, de oração e leitura da palavra. E Pedro era um desses homens que conheciam o mestre a fundo. E de repente Cristo olha para ele e diz: Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Será que ele andou aproximadamente 3 anos e meio com Jesus, e ele ainda não era convertido?
Porque a ênfase que se dá hoje em dia é que você não pode ter falhas, é que você não pode errar. E os critérios dos homens para a escolha são diferentes dos critérios de Deus. Para Deus, quanto mais desprezível, quanto menos importante, quando você não está em evidência no centro das atenções, Deus ele conta contigo. Agora, quando dizemos que somos autossuficientes, utilizamos o púlpito da igreja para nos autopromover, quando nos achamos capazes de fazer a vontade do Senhor, que é uma obra espiritual diferente de fazer qualquer outra coisa sobre a face da terra, chegamos à conclusão que sozinho não conseguimos. Por isso que João Batista disse: é necessário que o Cristo, que Ele cresça e que eu diminua. E agora está um homem que andou com Jesus, mas o evento que acabamos de ler diz que ele falhou, ele negou o Mestre. Diante de toda a pressão, verdadeiramente o local, a cidade de Jerusalém estava movimentada, havia pressões externas, e esse homem, em dado momento da sua vida, ele falha, ele nega o nome de Jesus. E é interessante ver que Deus, quando olha para a gente, Ele não olha apenas um fato da nossa vida, porque se assim fosse, não estaríamos aqui hoje. Ele olha todo o currículo, e parece que eu vejo Jesus olhando ele quando eu estava ali naquela situação, aparecendo como se fosse um fantasma sobre as águas. Quem saiu para andar comigo foi Pedro. Pedro era um homem rude, era pescador, mas Deus se lembrou quando disse para ele: ei rapaz, você foi apresentado a mim pelo seu irmão André, mas agora deixa a rede, deixa tudo, porque eu vou te fazer pescador de homens. E ele deixa, ele renuncia para servir ao Mestre. E eu quero dizer uma coisa para você, e eu me enquadro nisso. Todos nós que aqui estamos somos sujeitos a falhas, somos sujeitos a erros, e você diz: eu nunca neguei o Mestre. Aqui ele nega verbalmente através de ações, e nós hoje, qual é o estilo de vida que nós temos vivenciado? Realmente temos dado testemunho do nosso cristianismo, porque o cristianismo atual, de pessoas que se titulam homens que são semideuses, super-heróis, que nunca vão errar, que nunca vão falhar, é uma mentira esse evangelho. Nós somos limitados, sim. Existem áreas das nossas vidas que precisam ser tratadas por Deus, porque existem momentos que não conseguimos alcançar a estatura de varão perfeito, porque estamos num processo de santidade. Ninguém pode olhar aqui de cima hoje e acusar alguém de ter cometido uma falha ou um erro, ou até mesmo negado Jesus através de algum comportamento no trabalho, na faculdade, até mesmo na igreja, na vizinhança. Então nós temos que desconstruir todo esse evangelho de efusão e de utopia que diz que o homem é o centro e que Deus não é mais o centro. Esse homem chamado Pedro precisava de passar por um processo de transformação. Ele precisava, tinha algo na sua vida que precisava ser transformado, porque senão ele não poderia, Jesus não falaria: tu tens que se converter, Pedro. E eu fico imaginando quem era Pedro, pastor. Natural de Betsaida, pescador no lago da Galileia, cidade de Cafarnaum.
que topou o desafio de seguir o Mestre. E num dado momento, o que acontece? Esse momento de negação, ele chora amargamente, mas entende que fazia parte de todo um processo. Hoje em dia, nós queremos encobrir as nossas limitações e as nossas falhas. E a lição da Escola Bíblica Dominical falou justamente sobre isso, as limitações dos discípulos. Pessoas limitadas e imperfeitas, como era Pedro, mas que tinham também virtudes, tinham pontos altos e pontos negativos que precisavam ser trabalhados. Muito se fala na atualidade sobre mudança e pouco se fala de transformação. Mudar é muito simples. Eu posso ir ali ao shopping, comprar um terno bonito, chegar na minha casa, olhar o terno, colocar o terno e dizer: eu não quero mais o terno, vou devolver. É uma mudança de pensamento. E eu falei para vocês aqui que Pedro tinha um ponto que precisava ser trabalhado, porque ele era um zelote. Pastor Derivaldo, que aqui está, uma vez me disse sobre isso. Por ele ser zelote, ele andava armado. Por isso que quando no Getsemane foram prender Jesus, ele puxa a sua espada e corta a orelha de Mal. Era um homem que resolvia no braço. O reino de Deus, apresentado por Cristo, era um reino de paz, um reino de submissão, um reino de humildade. Mas só que ele queria resolver da forma dele. Existem pessoas que agem assim. Pisou no meu calo, resolvo no braço. E nós procuramos entender porque falamos: vamos mudar. Nós vamos mudar. Dessa vez vamos mudar. Eu errei, eu falei, mas eu vou mudar. E tem pessoas que têm uma intenção de coração correta e diz: a partir de hoje não faço tal coisa. A partir de hoje não falo mais do meu irmão, não xingo mais. A partir de hoje não vou tratar mal o meu pai, a minha mãe. A partir de hoje eu não faço mais isso. Mas logo depois declina dessa decisão de mudança e volta a fazer a mesma coisa. Só que a transformação é totalmente diferente. Ela acontece não da noite para o dia, mas durante um processo. Alguns biólogos explicam justamente o processo de metamorfose da lagarta e de uma borboleta. O que acontece é que a lagarta está passando por um processo de metamorfose, de transformação. E durante esse processo, que aproximadamente dura um ano, ninguém vê nada dentro daquele óvulo, aquela mudança. Ninguém vê que as asas estão sendo geradas. Ninguém vê que tem dores. Ninguém consegue compreender a mutação e a metamorfose que está acontecendo. E tem pessoas que estão aqui nesta manhã que passam por esse processo de transformação, porque você já falou com Deus que não consegue mais servir o Senhor como diz os padrões bíblicos da palavra do Senhor. Então Deus colocou a mão na sua vida para te tratar. E você está sendo tratada por Deus. O processo está sendo doloroso, ninguém está vendo. Mas quando esse processo acabar, você vai poder andar de cabeça erguida, sabendo que você teve um encontro com o Mestre verdadeiro e que Ele mudou a história da sua vida, o teu caráter, te transformou para viver o verdadeiro, genuíno Evangelho. Vai ser diferente. Você não vai mais declinar da sua decisão de não ver mais pornografia. Você não vai mais declinar da sua decisão de se contaminar com os pensamentos mundanos, com as coisas mundanas. As pessoas não vão
sua vida. E vejam bem que quando a lagarta se torna borboleta, ela tem a liberdade de voar, ela tem a liberdade de se transformar numa nova criatura. Eu pergunto para vocês, tem como a borboleta voltar a ser lagarta? Sim ou não? Esse é o princípio do Evangelho de Cristo. Ele te transporta das trevas para a maravilhosa luz. O objetivo de Deus é fazer com que sejamos não homens sobrenaturais, que esteja acima de qualquer coisa, mas é justamente nos transformar, para andarmos de glória em glória, porque a Bíblia nos diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Então Pedro precisava sofrer esse processo radical na sua vida. Na verdade, ele precisava ser transformado. E nos dias atuais, se precisamos e se queremos viver o verdadeiro Evangelho, não tem como fugir desse processo de transformação. Somos seres humanos, temos falhas, cometemos erros, às vezes somos hipócritas, às vezes somos até mesmo pessoas que olham e dizem: olha, a minha vida é assim mesmo, não tem como mudar, não vai mudar, Deus me criou assim. Mas o que Cristo está querendo de nós nesta manhã? Se não é que sejamos transformados, como foi Pedro, no caráter, no espírito, alma e corpo, para vivermos o genuíno Evangelho. Eu falei com vocês no início que não dá ibope pregar essas mensagens. Por isso é mais fácil pregar sobre 6 passos para a vitória. É mais fácil pregar sobre a mensagem de autoestima. Mas só que eu ouço falar do púlpito. Porque, aliás, do púlpito tem que sair o fogo, que vai inflamar a nave da igreja e os crentes que aí estão. E eu não quero bater, porque toda repreensão é com amor. Mas tem lugares que nós vamos, que o pregador que está em destaque é o pregador que faz uma efusão dentro da igreja, que consegue movimentar e manipular as pessoas. E você sai daquele local extasiado, sem saber verdadeiramente o que Deus quis falar. Nós precisamos voltar ao verdadeiro Evangelho. Xadarabasuri midiasco, queijon mendiasco e midiasco, cara. Precisamos entender o porquê fomos salvos e porquê fomos transformados e libertos dentro do processo da nossa missão no corpo de Cristo. Tacamos pedra em Pedro, dizemos que ele errou, apontamos, mas o mestre, ele é especialista em restaurar corações feridos e almas quebrantadas. Aleluia. Talvez você esteja aqui nesta manhã arrebentado, com o coração aflito, angustiado, porque durante a semana você cometeu algo que não condiz com a palavra do Senhor, está se culpando, não aceita ser perdoado. Deus está falando contigo: eu ajo diferente, meu critério é diferente do critério dos homens. Para os homens se errar não serve mais, para mim se errar eu coloco na roda de novo. Essa é a diferença.
Nós temos um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, mas é um Deus que mora dentro de nós. Me explica isso. É difícil de compreender à luz da teologia sistemática, 3 em 1. Também é difícil compreender como é que um Deus grande mora dentro do nosso coração através da pessoa do Espírito Santo, e hoje o Reino está dentro de nós. Mas porque tem algo que nós levamos para as nossas vidas e deixamos de agradar ao Senhor e a sua palavra, e começamos a dar ouvido ao mandamento de homens. Eu não sei se vocês têm percebido que hoje fica difícil. Se você ouvir uma mensagem, um obreiro, por exemplo, descer aqui, se ajoelhar e dizer: preciso de Deus, preciso de Deus, preciso de Deus. Porque se você fizer isso, você é pequeno. Se você fizer isso, você não é reconhecido. Você não é visto como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. E Deus fica do céu olhando, visualizando tudo que tem acontecido. E é difícil para Ele ter que suportar tais coisas, mas Ele suporta por causa da sua palavra, que vai ter que se cumprir. Então ficamos pensando: realmente somos transformados? Realmente podemos dizer que somos o que somos, ou temos uma máscara? Ou primamos por uma boa reputação? Porque boa reputação é o que as pessoas pensam de nós. E o caráter significa você sozinho com Deus, quando ninguém está te vendo, as suas ações, os seus comportamentos, as suas atitudes, como você trata a sua esposa, como você trata o seu filho. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Pedro precisava passar por esse processo. Outros discípulos passaram por esse processo. E é interessante notar que Jesus tem uma conversa particular com Pedro em João, e diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu realmente me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Na terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E eu imagino, numa conjecturação, sem ferir o texto, que há um consentimento dentro da sua alma, do seu coração. Ele olha para o mestre e diz: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E estudando sobre a palavra amor, sabemos que existe a palavra ágape. E essa palavra ágape refere-se ao amor de Deus, ao amor incondicional, um amor sacrificial, qual só Ele mesmo para entregar o seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para que nós obtivéssemos a salvação eterna. Mas Pedro amava o Senhor com imperfeições. Não significam que as suas imperfeições e os seus erros você não ame a Cristo. Você ama, senão você não estaria aqui. Jesus diz: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Nós temos que nos esforçarmos para guardar. Mas existe também a palavra grega phileo, que é um amor imperfeito, segundo alguns estudiosos. E segundo a minha visão, quero acreditar que Pedro amava o mestre com um amor imperfeito. Mas ele amava, porque ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E depois de todo esse processo, depois dessa conversa com o Senhor, o mestre foi crucificado, Pedro negou a Jesus, mas a história não para por aí. Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E quando nós vamos ao livro de Atos dos Apóstolos e vemos que
pregação que ali está é Pedro falando sobre o Cristo, sobre o Evangelho, dando testemunho. Se confirma. Atos 2:38, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora a história muda. Agora a história é diferente. Não é mais aquele Pedro imaturo. As pessoas não têm paciência conosco. As pessoas acham, pastor Denivaldo, que durante um processo pequeno de vida nós temos que fazer coisas grandes, coisas tremendas. Mas não é assim que acontece. Foi falado aqui hoje na escola bíblica dominical sobre as pessoas que não querem mais servir, sobre as pessoas que não querem mais passar pelo processo de transformação. O que vemos são crianças colocando terno, gravata e pregando a palavra, e o pai apoiando, estragando aquela criança. Ei, você está sendo muito duro aqui nessa manhã. Ei, você está falando muito forte nessa manhã. Eu não tenho nada contra crianças pregando o Evangelho. Eu acho que tem o seu proveito. A mesma coisa é pegar o obreiro que tem pouco tempo de caminhada cristã e colocar ele para assumir alguma função dentro da igreja, sem passar pelo processo de transformação, sem passar por um processo de conversão. E quando chega lá na frente, ele se arrebenta todo, ele cai, porque venderam para ele um evangelho triunfalista, um evangelho de prosperidade, um evangelho de comodismo. E hoje tem acontecido isso. Prega-se sem objetivo de alcançar as almas. Trazem uma mensagem com o objetivo apenas de falar. A emoção é autopromoção, é egoísmo. E eu pergunto, onde está o autossacrifício? É você se doar para Deus. Pessoas fazendo do evangelho cabine de emprego e profissão. E nós que estamos certos, querem nos colocar dentro do pacote para que sejamos errados. Então olhamos e acordamos 6 horas da manhã para trabalhar, chegamos 5 horas, temos que cuidar. Tem alguns homens que lavam a louça, e não é nada de anormal nisso, porque você tem que ajudar a sua esposa. E você tem esse processo. Alguns vão à faculdade. Por exemplo, eu estudo inglês, então eu vou para o curso, e chega um dado momento que você tem que cuidar dos teus afazeres. Você tem que ter o teu momento de comunhão, de oração, e o pastor te liga para pregar. E você passou um dia atribulado no serviço, um dia de dificuldade no casamento com a esposa, ou com filhos, quem sabe. Mas mesmo assim você tem a graça de Deus para ministrar, para fazer a obra de Deus. E você olha para o alto e diz: Senhor, não tinha condições de falar, não tinha condições de fazer. Como é que é esse negócio? Mas por outro lado tem pessoas que nos exploram, que gostam muito do nosso dinheiro, que ficam o dia todo sem trabalhar, que ficam o dia todo estudando, porque sabem que eles precisam negociar a fé, precisam obter lucros. E eu nem sei porquê, nesse momento final, eu estou levando uma mensagem, ou Deus está me conduzindo para esse ponto. Mas eu entendo e compreendo que o verdadeiro evangelho tem que ser pregado. O reino do céu é tomado à força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. É com luta, é com dificuldade. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queres uma notícia? Jesus disse: sede vós perfeito, assim como o vosso Pai
notícia. Busque fazer o melhor para Deus. Busque ser transformado, ter um caráter trabalhado, condizente com a palavra de Deus. Mas saiba que vai ter momentos que, como discípulos, vamos errar, vamos falhar, vamos negligenciar algo, mas Deus não dará as costas para nós. Deus não deu as costas para Pedro. Quando ele ressuscita e tem uma manifestação física, ele diz: diga a Pedro, fale com ele, o mestre ressuscitou. Deus está nesta manhã falando conosco. Deus está falando nesta manhã conosco. Se você tem problemas, se você tem dificuldades, se você tem desafios, significa que você, e eu vou te dar os parabéns, porque você é uma pessoa normal. Parabéns, você é uma pessoa normal. E durante esse processo que acontece na vida de Pedro, agora vemos ele em Atos 2,38, como verdadeira coluna, como Deus disse: fortalece os teus irmãos. Ele está fortalecendo. Aquele que negou, diz a tradição, que Pedro foi preso juntamente com Paulo em Roma, na prisão Mamertina, onde existe a igreja de São Pietro em cárcere. Tendo batizado os guardas, ele vai fugir. E segundo a tradição judaica, o mestre aparece para ele e diz: retorne à cidade. Quando ele chega à cidade, ele é preso. Vão matar Pedro, só que agora aquele que negou está disposto a dizer: ei, não me crucifiquem como mestre, porque não sou digno. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Aquele que negou sofreu um processo de transformação. E agora aquele que negou está dizendo: pode me crucificar? Eu já entendi o processo, Deus já transformou a minha vida, Ele me perdoou, Ele me restaurou. Isso é muito forte. Coloque-se de pé. Será que nessa manhã o Espírito Santo de Deus conseguiu alcançar a nossa mente, o nosso coração, através dessa simples palavra? Será que vamos sair daqui e cometermos os mesmos erros? Será que não vamos ter coragem de falar com o nosso Cristo, nosso Mestre, e apresentar para Ele as nossas falhas? E dizemos para Ele: Senhor, te sirvo há tanto tempo, mas existe um ponto da minha vida que precisa ser transformado. Eu não consigo subjugar isso, eu não consigo vencer, eu preciso melhorar. Porque esse é o Evangelho. Que você não é nada, mas Deus é tudo. Que você não pode nada, mas Ele pode tudo. Que você é criatura, que Ele é o Criador. Que você não faz, mas Ele faz. Que você não tem condições, mas Ele te capacita e você consegue realizar. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus! Eu acho que o Espírito Santo falou conosco essa manhã. Eu acho que Deus falou conosco de forma simples essa manhã. Somos nós que escolhemos o Evangelho que queremos viver. Por mais que pessoas queiram colocar sobre nós um jugo desigual, Jesus disse que o seu jugo é suave. Então por que fazemos tanta força para ser cristão? Somos imperfeitos. Precisamos de mudança e transformação contínua. Vai ser assim porque essa matéria ainda não se tornou incorruptível, é corruptível. Mas saiba de uma coisa: todas as vezes que você errar, todas as vezes que você falhar, se apresente diante do Senhor, não diante de homens, mas diante do Senhor, e fale com Ele. Ele vai te perdoar, vai te restaurar. E eu acredito que Ele já fez isso nessa manhã.
Você vai sair daqui de forma... Você vai sentir que um jugo saiu dos teus ombros. A religiosidade deixou de ficar forte na sua vida. Porque foi esclarecido que o Evangelho é um Evangelho simples, que mostra o plano da salvação como um homem limitado e como um Deus que sustenta esse homem limitado e fraco. Mas como é de costume, nós sempre fazemos um apelo. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente para conserto, mas gostaria de falar no seu coração. Se você está aqui nesta manhã e sabe que você precisa retornar ao caminho, você se afastou, em dado momento, como Pedro, você negou, e Deus está falando contigo hoje: eu quero transformar a tua vida, o teu caráter, para que você nunca mais saia da minha presença, para que você se torne diferente. Se você sabe, compreende e entende que precisa desse reencontro, começa, que precisa voltar, saia do seu lugar, venha a Cristo nesta manhã. Eu sei que é um culto onde as pessoas são, de sua maioria, cristãs, presentes e assíduos à escola bíblica dominical, mas pode ter alguém que você convidou, ou alguém que foi abordado ali na entrada da igreja. Se tiver alguém que precisa se reconciliar com o Mestre, venha. Mas também eu faço um apelo para aquele que nunca teve o seu entendimento aberto, porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vos resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então eu falo com você, Deus fala contigo nessa manhã. Se você ainda não tomou a decisão, se você está esperando consertar a sua vida e dizer: eu vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de me prostituir, vou parar com a homossexualidade, vou parar, vou fazer isso e aquilo e depois eu vou ao Mestre, não faça isso. Existe uma porta de salvação aberta aqui nesta manhã, embora seja estreita, e apertar o caminho que conduz à salvação está aberta. A equipe de louvor pode louvar o Senhor. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir.
está aberta. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, também a oportunidade está aberta. Não há coisa melhor do que ter Cristo na vida. Aleluia. Obrigado, equipe de louvor. Poder sentar, nós vamos já estar encerrando, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Quantos conhecem a Vem Brasil? Levanta a mão. Já ouviram falar da Vem Brasil? Já ouviram falar? Então eu vou só relembrar a memória dos irmãos. O pastor Carlos José, que vai estar pregando aqui, depois o irmão viu o cartaz lá embaixo com a foto dele e no Face. Ele é um coronel da aeronáutica. Coronel. Inclusive ele tinha possibilidade de ir até o último posto, a brigadeiro e tudo, mas ele já saiu da aeronáutica para ficar integralmente servindo ao Senhor. Ele estava na Índia, numa missão pela FAB, e ele viu as pessoas adorando rato, adorando vaca. Inclusive nós temos vídeo aí do templo do rato. A pessoa chega lá e se ajoelha diante do rato, adora o rato. Ele viu as pessoas naquele rio lá, é Ganges, né? Rio Ganges, joga o defunto e bebe daquela água, toma banho ali. É o mesmo rio que eles fazem ritual, crema a pessoa e joga ali, eles tomam banho e fica uma miséria. E ele sentiu o desejo de pregar para os indianos. Mas aí Deus falou: você não sabe falar indiano, vai fazer como? Aí, enfim, Deus deu uma estratégia para ele de pegar alguém. E tinha um irmão lá chamado Gesiel Gomes, que sabia falar, era missionário lá. Ele pegou começou dali. Ele investiu naquele irmão para pregar para os indianos. E dali começou. Ele chamava um irmão daquela região indiano e bancava. Chamava de Cuba, e assim foi. Hoje a Vem Brasil tem mais de 1.500 missionários espalhados por mais de 25 países. Os irmãos não estavam muito ligados. No ano passado eu falei assim: a Vem Brasil tem missionários em mais de 1.000 países. Nós temos só 300 e alguma coisa. Tem mais, corrigindo, mais de 1.000 missionários em 25 países. E falei aqui, repito, em Cuba, por exemplo, a pessoa recebe R$15 por mês. 15 por mês. Não é 150, não é 1.500, não é 3.000. 15. A Vem Brasil dá 100. Agora com o dólar aumentou, era $50, era R$100. Agora mais ou menos 150. R$150 é uma fortuna para aquele irmão deixar de fazer quebrar pedra, deixar de vender passarinho, e fazer só a obra de Deus. A Vem Brasil é isso. Visão de evangelização mundial. Então, estará conosco o presidente da Vem Brasil, o pastor Carlos José, e estará com ele também uma equipe de pessoas do Vem Brasil que estarão fazendo uma exposição lá embaixo, tá? Mostrando o que é, vão estar vestidos a caráter. A Vem Brasil tem missionários na Índia, Cuba, Paquistão, Romênia, Ucrânia, enfim. Então, se você ainda não coopera com a Vem Brasil, com o nosso missionário, por favor, nós estamos mandando fazer um carnê, amém? E estaremos possibilitando você. Quem lhe pede, por gentileza? Quantos estão felizes por ter recebido de Deus algo especial nesta manhã? Diga amém? Amém. Louvado seja Deus. Querido, levante a palma da mão para o alto. Vamos receber a bênção apostólica. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que aqui presente diz: amém. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.